Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Interface Up. Eu me chamo Jaqueline, sou estudante de Ciências da Computação e também formada em técnico de rede de computadores. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como criar um disco LVM no Linux. Então vem comigo. Para início de conversa pessoal, assim como eu estou apresentando em todos os vídeos, eu venho aqui apresentar um curso completo de Linux, tá? Você que está por aqui, que gosta de Linux, que acha que pode trabalhar com isso em outras empresas ou até mesmo para você mesmo, e se você precisa conhecer muito mais sobre Linux, eu apresento aqui para vocês um curso completo de Linux, tá bom? Nesse curso você vai ter mais de 367 aulas, tá bom? Você também vai aprender aqui diversos assuntos sobre Linux, tem os comandos, tem os editores de textos, não só as partes introdutórias, mas vocês também verificarão redes, vocês aprenderão configurações de redes, tá bom? Verificação de logs, que é muito importante no dia a dia de um administrador de sistemas, firewall, servidores, tá bom? E vocês ainda vão aprender sobre RAID. Então, é um curso completaço para você. Caso você queira conhecer esse curso e até mesmo vir a fazer esse curso, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa validar, tudo bem? Então, eu espero você. Bom, pessoal, vamos lá, né? Primeiramente, para que vocês realizem a criação de um disco LVM, vocês precisam saber o que é um disco LVM. De maneira bem prática, bem simples e também bem rápida, um disco LVM é nada mais do que uma forma de você expandir o seu disco sem a necessidade de você desligar a sua máquina. Esse modelo, né, que é existente hoje em dia, ele é muito importante porque muitas máquinas, né, de muitas empresas, elas não podem ser desligadas, principalmente se a gente falar, por exemplo, de serviços que devem ficar 24 horas ligados, como, por exemplo, serviços de hospitais, ou de monitoramento, entre outras questões. Tendo em vista esse pensamento, veio aí, né, o LVM, que é uma forma de você criar um disco LVM para que, se precisar ter expansões, né, e entre outros fatores, você consiga expandir esse disco sem a necessidade de você desligar a sua máquina. Lembrando que, se você precisar desligar a sua máquina, você vai precisar realizar pelo Gparted. Se caso você tenha interesse em conhecer como que faz, né, como que pega a imagem, faz um PDF bootável, né, e coloca o Gparted, acessa o Gparted pela máquina virtual, por exemplo, que também tem como, e entre outros fatores, eu posso fazer um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então, deixa aqui na descrição que você também tem vontade de aprender aqui comigo, tá bom? Vamos lá! Agora que você já sabe o que é um disco LVM, né, para que serve um disco LVM, a gente vai realizar os primeiros passos. É importante que você tenha uma máquina, tá? É interessante que você realize esse processo primeiramente numa máquina virtual, e se você quiser realizar numa máquina física, é os mesmos procedimentos. A única coisa que vai mudar aqui é referente à forma que você vai mexer, né? Que aqui você vai estar mexendo numa máquina virtual. Tem uma máquina virtual criada aí com todas as informações que serão importantes. Após você ter essa máquina virtual criada, você vai vir aqui em configurações. Lembrando que eu estou utilizando o VirtualBox, dependendo também, né, de qual que seja o virtualizador que você esteja utilizando, pode ser que algumas questões aqui se alterem. Se você não sabe criar uma máquina virtual, como que mexe aqui no VirtualBox, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição para que vocês possam verificar esse vídeo anterior e depois possam realizar esse procedimento. Então, eu vou usar aqui meu Debian gravação, vou vir em configurações, vou vir aqui em armazenamento, e onde está escrito controladora SATA, eu vou nesse disquinho aqui, né, que é tipo como se fosse um disco físico, vou clicar nele. E aí ele vai me perguntar, ó, o que você quer fazer? Você quer apresentar um disco, criar um disco, né, ou atualizar? Nós vamos criar um disco LVM, tá? Para criar esse disco a gente precisa literalmente criar esse disco, né, mostrar esse disco para o nosso sistema operacional. Mas para isso a gente precisa ter esse disco criado. Então a gente vai vir aqui em criar. E aí é todo aquele procedimento que é feito na instalação
né, do SO. Então, quando a gente faz a instalação não só do Linux, mas de outros sistemas operacionais aqui no VirtualBox, ele vai perguntar para você, né, como que você quer criar esse disco rígido, que pode ser VDI, VHD, enfim, entre outras formas. Então, você vai seguir o mesmo procedimento, mas eu vou aqui passo a passo aqui com vocês. Então, a gente vai escolher o VDI mesmo. Vamos criar um disco dinamicamente alocado. Vamos apresentar o tamanho desse disco, você pode colocar o tamanho que você achar melhor. Eu vou usar 8 GB mesmo, então eu vou aqui criar, tá? Pronto, o nosso disco ele está criado e agora sim a gente vai escolhê-lo e apresentar para o nosso sistema operacional. Então, escolher, né? Seleciona aqui e escolher. Lembrando, pessoal, que para que você possa realizar esse procedimento, a sua máquina, né, aqui no VirtualBox, ela precisa estar desligada, tá bom? Existem virtualizadores que quando você vai apresentar esse disco criado, né, para o seu sistema operacional, você não precisa desligar, tá? Mas, como aqui é um caso específico diretamente do VirtualBox, a gente desliga. Então, eu já tinha aqui, não sei se você já tinha percebido, eu tinha aqui um disco chamado Debia Gravação, né, .vdi, que já era o existente. E eu criei, né, fazendo todo aquele processo, a gente criou um Debia Gravação 1, tá bom? Então, vamos lá, vou dar um OK. Vou iniciar aqui a minha máquina, e aí eu vou acessá-la remotamente. Vamos lá. Bom, pessoal, eu já estou aqui com a minha máquina virtual, né, que eu coloquei lá o disco novo, acessada remotamente, tá bom? Eu não apresentei como que faz todo esse processo, porque eu já tenho um vídeo aqui explicando como é que faz. Vou deixar aqui na descrição também para que vocês possam validar. Bom, a primeira coisa que a gente vai verificar é o novo disco criado. Para que a gente possa verificar o novo disco criado, a gente vai rodar o seguinte comando. A gente vai rodar o comando lsblk, e ele vai apresentar aqui pra gente qual foi o comando adicionado. Geralmente o Linux ele segue uma ordem, podemos dizer assim, alfabética, quando você adiciona um disco novo. Geralmente o SDA ele é sempre, né, o disco do sistema operacional, tá? Então, o disco de inicialização. E quando a gente coloca um outro disco, ele vai seguir com a ordem, né, consequente ali. Então eu tinha aqui já o disco A, né, que é o disco principal que a gente já tinha, né, de inicialização, SDA, né, geralmente muitos sistemas já vêm, né, aplicado com SDA, beleza? Então, um novo disco adicionado é o SDB, porque eu falei que ele segue uma ordem, mas pode acontecer que ele não siga essa ordem, então é importante você sempre validar antes quais eram os discos que você tinha, tá, com o comando lsblk, né, ou o comando fdisk -L, tá? Que ele também vai retornar todos os discos que você tem. Então, aqui, o disco SDA, ele vai apresentar o tamanho, todas as informações, qual que é o modelo do disco, né? Como a gente pode ver que é um disco virtual, né? VirtualBox, e, enfim. Então, ele vai apresentar todas as informações do disco que você já tinha e o disco atual que você colocou, que foi o disco, né, SDB, né, que é um tamanho de 8 GB também. Se você colocar um disco novo de um tamanho muito diferente do disco SDA, né, que é o seu disco de inicialização aí, você pode também validar pelo tamanho diferente, né, que vai ter esse novo disco. Mas é importante você validar, né, os nomes dos discos, né, podemos dizer assim, conforme que ele vai ser identificado no seu sistema operacional. A gente já sabe, então, que o disco que a gente adicionou é o SDB. Então, tudo que a gente for fazer vai ser referente aí ao SDB. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou fazer todo o procedimento do zero com vocês. Então, nessa máquina virtual não tem o LVM aqui instalado, o pacote LVM. Então, primeiramente, a gente vai fazer a instalação. Para isso, a gente vai utilizar o comando apt install lvm2, tá? E eu vou colocar o "-y" aqui para ele não perguntar para mim se eu quero ou não instalar. Vamos lá.
Beleza, então, a instalação foi realizada com sucesso, tá? Agora sim, a gente vai partir, né, para o procedimento. Vou dar um clear aqui, só para limpar a tela. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender agora, após a instalação, né, do pacote LVM, é entender o fato referente ao próprio LVM, né? Porque assim, o primeiro comando que a gente vai rodar é o VG-Create. Esse comando refere-se a um grupo de volumes, tá? Então, todo LVM, ele possui um grupo de volume, né? Que é um volume ali que você vai criar para que ele tenha o seu funcionamento. Então, VG-Create, ele refere-se aí ao grupo de volume que vai ser criado. No exemplo que a gente vai utilizar aqui, a gente vai criar, tá? Um volume, ou um disco, como vocês bem preferirem, chamado de backup, tá? Na verdade, VG backup, para ter a identificação que é um VG, tá bom? Mas também para que a gente possa, então, adicionar, né, as nossas informações de backup nesse disco LVM, beleza? Então, vamos começar. Para isso, então, a gente vai utilizar o comando VG create, tá? O nome do VG, como eu falei, vai ser VG. Vamos colocar um underline, tá? Backup. E qual é o disco que a gente vai utilizar? Que nesse exemplo a gente vai utilizar o /dev /sdb. Beleza? Vamos lá. Então, ele mostra aqui pra gente que o volume foi criado com sucesso. O próximo comando que a gente vai utilizar, então, é o lv, tá? Porque ele vai... Esse comando, né, o lv create, ele vai criar para que a gente possa obter as informações referentes a esse volume criado. Então, vamos lá. Então, a gente vai dar lv create -n mais 100% free -n, o nome do lv que a gente vai criar. Então, a gente pode chamar de lv underline backup. E o VG que a gente acabou de criar, que é VG backup. Aí vai completar. Então, VG backup. O que esse comando tá querendo dizer, tá, gente? LV create vai criar um LV, tá? E esse -L mais 100% free -N tá dizendo nada mais nada menos para que utilize o disco completo, né, do disco novo que a gente adicionou, que é o /dev /sdb. Então, se a gente colocasse uma coisa menor, né, se a gente colocasse, vamos supor, 50%, a gente estaria dizendo para utilizar 50% do disco apresentado. Mas nesse caso em específico, a gente está informando, ó, cria um LV para mim, só que eu quero utilizar o disco inteiro. Então, 100% free. Vamos lá. Pronto, ele já apresenta aqui para nós que o LV backup foi criado com sucesso. Bom, vamos pro próximo comando, então, referente a essa criação. Vamos verificar agora com os comandos aí, né, com os PV e o LV já criado, como que ele está. Então, a gente vai dar um -ls -l /dev /mapper. Esse comando aqui vai apresentar o disco criado, tá? Referente ao nosso VG e o nosso LV. Então, vocês podem perceber que, ó, olha a forma como ele criou. O VG backup, tá? Esse traço pequenininho que está aqui, não fui eu que criei. Foi diretamente o próprio sistema operacional que realizou esse processo. Ele faz ele coloca esse hífen, esse traço, para mostrar que um lado vai ser um VG e o outro lado vai ser o LV. Mas, por uma forma de identificação, para deixar mais fácil, é sempre importante apresentar aqui no início o que é esse disco. Ele é um VG, ele é um LV, mas a ordem vai ser sempre essa, tá? VG, depois o LV. E ele está apresentado aqui no nosso DM-0, beleza? Bom, o próximo passo que a gente vai fazer vai ser formatar esse disco criado. Então, a gente adicionou, criou VG e tudo mais, agora a gente precisa formatar esse disco. Para que a gente realize essa formatação, a gente pode utilizar um determinado file system, né? Então, um determinado sistema de arquivos. Eu vou apresentar aqui para vocês a forma da gente utilizar o XFS, tá bom? Mas você pode utilizar outros file systems que estejam existentes na sua máquina. Para isso, então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai verificar aqui quais são, né,
file system existente na máquina. Então, você dá um mks, se eu não me engano. Peraí, é mkfs, isso. Ponto, e aí, né, a gente dá um tab para ele apresentar quais são os tipos de file systems existentes aí na nossa máquina. A gente tem aí uns bastante conhecidos, que é, por exemplo, o ext4, tá? Que a gente também pode criar, mas a gente vai fazer a instalação fazer essa formatação pelo XFS. Então, para isso, a gente precisa baixar esse pacote. Como é que a gente baixa, então? Para a gente baixar, a gente vai dar um apt install, e eu vou colocar aqui o nome do pacote, que é XFS Proxy, tá? Vamos lá. Yes. Vamos fazer a instalação. Pronto, realizado aqui a instalação, então a gente vai poder rodar mkfs.tab, ó lá no final, quem apareceu, XFS. Então, XFS, -L maiúsculo, vamos chamar ele aqui de backup, e a gente vai dar /dev, né, que é o diretório aí dos nossos discos, vg _backup, lv _backup. Então, vamos lá. Beleza, então, foi criado aqui, tá? Foi formatado, podemos assim melhor dizer, o nosso disco que a gente apresentou para o nosso sistema operacional como XFS. Então, vamos seguir. O que está faltando agora, referente a esse processo que a gente está realizando, é, na verdade, criar um diretório, tá? Que esse nosso backup, né, essas informações nossas de backup, possam ser colocadas depois. Para a gente colocar sempre informações, né, no nosso Linux, seja não somente em arquivos, a gente precisa colocar também em um diretório. Então, a gente precisa, por exemplo, vou pegar informações da minha empresa referente a um banco de dados, tá, que vai precisar fazer backup desse banco de dados. Então, eu vou colocar, vou precisar colocar esse arquivo, né, de banco de dados aonde? Vou precisar colocar ele dentro de um diretório, né, por exemplo. Para isso, então, eu vou rodar mkdir /backup. Beleza, criei aqui, então, né, o nosso diretório backup. Agora, né, o que a gente precisa fazer para que esse nosso disco que já foi criado o VG, o LV, formatado, criado aí o diretório, que vai então receber, por exemplo, essas informações do banco de dados que eu acabei de comentar com vocês, referente à nossa empresa que a gente está fazendo esse backup, a gente precisa apresentar para o nosso sistema operacional, ou melhor dizendo, para um arquivo, que toda vez, né, que o meu sistema operacional ele seja desligado, por exemplo, e ele ligue, né, reinicie o serviço, ele consiga subir esse meu disco apresentado sem a necessidade de eu ficar lá montando esse arquivo tudo de novo. Quando eu digo montar esse arquivo, é rodar o comando mount ou mount, tá? Então, nesse caso, existe um arquivo que consegue fazer todo esse processo de ajudar a gente para que a gente apenas, né, dê um mount uma vez e ele fique lá. E se caso necessitar de um desligamento da máquina por algum motivo, uma queda de energia, podemos assim dizer, ou, por exemplo, reiniciar na máquina para restabelecimento de novos serviços, seria necessário então a gente montar esse disco de novo se ele não tivesse no arquivo fstab, que eu vou apresentar como que ele é colocado. Então a gente não vai precisar realizar esse processo. Então vamos lá, vou dar um vim, ele fica no /etc/fstab.
Aqui ficam todos os nossos discos referente a esse processo todo que eu acabei de comentar com vocês, tá? Vamos lá para a última linha. Eu vou dar um nó para ele entrar no modo de inserção e já para ir para a última linha. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar as informações do nosso disco que a gente acabou de realizar todo o procedimento. Para isso, a gente vai dar um /dev, /mapper, vgcreate, não, né? vgbackup, traço lv underline backup. A gente dá um tab, tá? É importante dar um tab aqui. Depois que a gente dá um tab, a gente precisa então apresentar, né, informar que nesse arquivo, né, que vai realizar todo o processo que eu comentei referente a esse disco que a gente apresentou, onde que vão ser colocadas as informações de backup. Por exemplo, onde que eu vou colocar aquela informação de banco de dados que vai vir da empresa que eu estou trabalhando, vai vir dentro do backup, certo? Dentro do diretório backup, então eu preciso apresentar esse diretório. Vou dar um outro tab, vou informar aqui como que vai ser, como que está, né, como que for formatado esse disco. Então, foi pelo XFS, tá? Vou dar mais um tab, vou informar que ele vai ficar com as informações padrões, mais um tab, 0 e 0. Porque esse 00 é o padrão aí de acionamento de disco aqui, né, de informação de disco aqui no diretório, aqui no arquivo fstab. ESC, wq, força saída, sai, salva e força saída. Agora, com todas as informações que a gente tem, a gente pode dar um mount backup. Nenhum erro. Então, se eu der aqui um df-h, olha aqui o nosso disco LVM criado com sucesso. Muito bom, cara. Se eu quiser, então, acessar meu diretório, né, que nada mais é do que o meu disco de backup, eu vou dar um cd backup e posso aqui criar, por exemplo, vou dar um touch e criar um arquivo chamado banco de dados da tabela, podemos assim dizer, de endereços. Beleza, dá um ls-l. Aqui, né, muito simulamente, a gente colocou, então, o nosso arquivo de backup que a gente pegou, né, que a gente realizou lá do banco de dados da empresa referente à tabela de endereços. Desse modo, então, a gente tem aqui instalado o nosso disco, né, criado o nosso disco LVM montado e funcional. Então, todas as vezes que eu reiniciar a minha máquina ou desligá-la, ele vai apresentar novamente esse meu disco sem a necessidade de eu dar um mount nele novamente. Vamos fazer esse teste? Vou dar um reboot aqui nessa máquina, vamos lá. Para saber então se essa minha máquina subiu, eu vou dar um ping 192.68.1.9. Beleza, o reboot já foi feito, ela subiu, tô conseguindo acessá-la aqui. Então, o que a gente vai fazer? SSH, meu usuário, aliás, eu vou entrar com o root direto, vai ficar mais fácil. Yes. E assim, deixa eu tentar com acesso normal. Beleza, acessei. Vou entrar como superusuário. Entrei. Já estou aqui na minha máquina. Cadê? Opa! Virtual, tá? O 92.68.1.9. Vou dar aqui o comando df-h. Meu disco backup ainda continua
ainda continua com sucesso. Tudo normal, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que esse vídeo ajude vocês a que vocês consigam aí realizar todo esse procedimento dentro de casa, dentro da empresa, porque é um procedimento bastante utilizado aí no dia a dia de muitas empresas, principalmente empresas aí que oferecem suporte, entre outros fatores. Tá? Espero que vocês consigam reproduzir e, em casos de dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que estarei à disposição para respondê-los. Não se esqueça, tá? De se inscrever no canal, curtir o vídeo, realizar o compartilhamento, tá? Lembre-se que todo compartilhamento aqui é super bem-vindo e também de deixar os seus comentários. Me sigam nas redes sociais, tá bom? Vou deixar todos os links aqui, todas as informações aqui na descrição para que você possa me seguir. Me siga no Instagram, tanto no meu perfil pessoal quanto no meu perfil profissional aqui do Interface Up. E também eu abri um TikTok para deixar aí as coisas um pouco mais engraçadas referente a essa área. Lembrem-se que eu coloquei aqui, né, apresentei aqui no início do vídeo, mas vou relembrá-los referente aí o curso de Linux completo. Se você tem interesse de se tornar um administrador de sistema Linux, é muito importante que vocês conheçam bastante sobre essa ferramenta. O link do curso está aqui na descrição, tá bom? Então não se esqueçam de validar. Então é isso, pessoal. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Até semana que vem. Um beijo!